estudar uma palavra de Deus com você, e eu creio que Deus quer falar conosco aqui hoje, tá bom? Gênesis capítulo 24, versículo 1. Esse é aquele momento que você fala assim: eu devia ter trazido a Bíblia. Então vamos lá, gente, olha aí para a sua Bíblia. Tem esse trabalho de abrir, de ligar a Bíblia. Aí você fala: pastor, mas está aqui no telão. Isso é uma comodidade, gente, que colocaram aí. Mas o ideal é que você tenha a sua, que você marque na sua. Quem ainda tem Bíblia de papel? Olha, tem crente aqui, gente. Não estou dizendo que o pessoal que tem celular, tablet, olha a minha aqui, que não é crente, não foi isso que eu falei. Estou falando que tem o pessoal antigo aí, tem um pessoal que tem aquelas Bíblias assim, que se bater na outra pessoa, derruba. Que isso, olha lá, tem Bíblia, tem receita, tem tudo ali. Amém. Eu queria muito que você abrisse a Bíblia, olhasse para a sua Bíblia, valoriza isso. Nós tornamos comum o que não deveria ser comum. Não deveria. A Bíblia para nós é um manual de vida para nós. A Bíblia. Você não pode ler a Bíblia no domingo aqui no culto. Isso não faz bem para você. Não faz bem. A Bíblia, ela tem que ser uma leitura diária na sua vida. Diária, irmãos. Seus filhos, eles vão ver você lendo a Bíblia e eles vão ler a Bíblia também, né? Eu tenho um pouco de preocupação, porque nós damos brinquedo para as crianças trazer à igreja. Tem medo da criança ela não lembrar da Bíblia para vir à casa do Senhor. Tenho medo disso. Os brinquedos que a gente tem na sala, as cadeiras, a comodidade, aquilo lá, irmãos, é comodidade, não é entretenimento. Então seria muito bom que você repensasse essas questões ainda. E se o seu filho não tem Bíblia, compre uma para ele, faça uma dedicatória. Escreva lá, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. E aí você escreve: com amor do papai e da mamãe. Você nunca se desviará desse caminho. Quando ele estiver velho, ele vai ter essa Bíblia ainda e vai lembrar: foi meu pai e minha mãe que me ensinou esse caminho. Quem crê nisso? Amém. Resgata isso na sua vida, por favor. Eu conto aqui que eu fui falar no Colégio Fênix, e o padre Flávio estava lá no dia, e ele falou: pastor, eu vou fazer uma pequena abertura aqui, e o senhor então traz a palavra. E quando ele fez a abertura, eu nunca tinha visto isso, não fui católico, então eu não conheço a homilia lá, não conheço as práticas, mas em determinado momento entrou uma pessoa no auditório com uma Bíblia aberta na mão, e todo mundo ficou de pé e começou a aplaudir. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, né? Sei que a gente vai falar: nossa, mas não sei o que, idolatria. Não, irmãos, para mim, eu valorizei a palavra, extraordinário aquilo, achei fantástico aquilo. E eu estou falando isso assim, não como exortação, mas como lembrança. Bíblia não é algo para se esquecer na cadeira da igreja. Quem me ouviu, diga amém. É para ler e ler e ler e ler. Nós temos uma pessoa aqui na comunidade que já leu 16 vezes a Bíblia inteira. Você fez uma cara assim: meu Deus. Que tal você começar? Tá? E isso vai direcionar toda a sua vida. Toda a sua vida. Vai trazer respostas nos momentos mais cruciais da sua vida. O que você leu. Você crê nisso? Quero ler com você a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Gênesis 24, versículo 1 a 7. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor,
o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as mulheres dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Você pode dizer amém a isso? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, ore aí, pede para Deus falar com você. Fala com Deus agora, fale assim: Deus, me dá uma palavra. Pede para Ele: Senhor, coloca luz nesse momento que eu estou vivendo. Pede para o Senhor: Senhor, clareia mesmo, Senhor, esse caminho, que eu perceba, ó Deus, se eu estou errado, e eu possa, ó Deus, diante da palavra, consertar o meu caminho. Pede mesmo, fala: Deus, me dá uma palavra para a minha casa, me dá uma palavra, Senhor. Você que está percebendo que seu coração assim está esfriando, fala: Deus, me dá uma palavra, aquece meu coração. Toca na pessoa do lado aí, ore por ela também, ore para que ela ouça a palavra, ouça, que os ouvidos estejam desimpedidos para ouvir, o coração sensível. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, a Tua palavra é preciosa para nós. O que viemos fazer aqui, Senhor, é exatamente isso, é sentar neste lugar, aquietar o nosso coração e ouvir a palavra. Fala, Senhor, fala, Tu podes, ó Deus, fala conosco, nos dá a revelação dessa palavra, traz sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para alguém: Deus vai falar com você. Essa história é uma história muito bonita, e traz um ensino muito importante para nós pais. Porque Abraão, em idade avançada já, ele está com uma preocupação com seus filhos. E ele então pede à pessoa mais responsável da sua casa que de forma nenhuma deixe seus filhos voltar para trás. Ele falou: eu não quero que o meu filho, tendo alcançado, chegando a um certo lugar, amanhã, por exemplo, ele volte completamente para trás em tudo aquilo que eu ensinei na vida dele. Eu não quero que o meu filho, ele se meta com gente errada. E ele pede: por favor, não permita, cuidado com isso. Cuidado para que não tenha um relacionamento errado. Cuidado, eu oro para que o casamento seja um tiro certo na vida dele, para que ele case com a pessoa que tem sonhos como ele, ou como ela, que tenha planos, queira viver, queira crescer, que não seja um jugo desigual, não seja algo do qual amanhã vai chorar e vai se arrepender. E aí, jure por Deus isso, que você vai lá, e eu creio que Deus vai guiar, e Deus vai fazer algo. E esse homem, e aqui começa a mensagem de hoje, esse homem sai à procura de alguém que ainda não existe no mundo natural, ele só existe no plano divino. Essa mulher não tem nome, essa mulher não tem aparência ainda, no plano divino já é real. Essa mulher, eu peço que agora você entenda bem isso aqui, essa mulher
que ele sai à procura, ela só existe em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, olha lá, olha, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fala para a pessoa lá assim: já te abençoou. Então, de alguma forma, no mundo natural não existe, mas no plano divino já está lá, já existe algo lá. E esse homem sai agora para ir a encontrar estas coisas que já estão liberadas, já existem num plano divino. E algo aqui tremendo acontece, porque quando ele sai à procura, eu peço que você preste muita atenção nisso, que é uma parte muito importante, porque quando ele sai à procura dessa mulher, ele fala com Deus. Isso que eu estou querendo que você entenda. No plano divino existe algo. Se você falar com Deus, isso virá à tona, virá realidade. E ele então fala com Deus e fala: Senhor, o Senhor vai me dar vitória nesse assunto. O Senhor vai... Eu não sei, não sei que mulher é essa, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu peço ao Senhor que a mulher que eu encontrar, e eu pedir a ela água, e ela falar assim: bebe, e ela der água aos meus animais, essa seja a mulher. E diz o texto assim, olha: estando ele ainda orando, a mulher apareceu. Parecia uma mulher bonita, junto à fonte das águas. E ele então olha para aquela mulher ali, e ele fala assim: por favor, você pode me dar água? E ela na hora fala: bebe. E fala para ele: e darei água também para os seus animais. Tema de hoje, você que vai anotar aí, estudar comigo: se é impossível, vai dar certo. Se é impossível, vai dar certo. Eu tenho uma preocupação como pastor, porque nós vamos diminuindo. Nós deixamos de crer que em Deus tudo é possível. E eu fiz uma anotação aqui, olha: você não pode colocar Deus em sua religião, Ele não cabe. Ele não cabe na sua religião. Ele é muito maior que isso. Você não pode definir Deus em sua maneira de crer, porque ninguém explica Deus. Você não pode fazer de Deus um amuleto, Ele é muito grande, Ele é grande demais. Você não pode colocar Deus dentro das suas possibilidades e dizer o que Ele consegue e o que Ele não consegue. Você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? E eu tenho um receio, e eu vim ministrar uma palavra, porque nós às vezes diminuímos Deus para acreditar nele. Às vezes a gente tenta trazer Deus a uma realidade nossa, numa dimensão nossa, para acreditar que Ele é Deus, e deveria ser o contrário. E hoje eu queria aqui, por essa palavra, levar você a ter afirmações na sua vida, que se é impossível, eu creio no Deus que Ele pode fazer. Se é algo assim, difícil demais, eu conheço um Deus que eu oro a Ele, e para Ele nada é impossível. Porque senão nós vamos enquadrando Deus assim, somente naquilo que a gente acha que Ele pode. Então aí eu digo para Deus: Senhor, faz isso, que isso eu sei que o Senhor não vai ter tanto trabalho. Faz isso, porque isso aqui eu sei que o Senhor já fez uma vez, não é tão difícil para o Senhor. E aí nós vamos então acomodando a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, e nós vamos nivelando Deus. A Larissa estava numa conversa com a Eloíde, e eu fico ouvindo para ver onde é que vai parar. E duas mulheres conversando, você deixa.
Deixa. E a Larissa então começou: mãe, mas quem é antes de Deus? E a Heloíde com jeito: ninguém. Eu sei, mãe, mas então, mas e antes? Não, ninguém. Eu sei, mas quem criou Deus? Essa conversa, gente, é bom demais ter mãe. Que o pai já ia falar assim: você não entendeu o que eu falei? Não tem. Ele não tem começo e não tem fim. Ele é Deus. Ele não foi criado, Ele é a criação de tudo. Então eu queria ministrar essa palavra. Eu entreguei minha vida a Jesus em 1984. Eu estava numa igreja, me levaram numa igreja em São Paulo, e o pastor dessa igreja, a história dele de vida, ele era proprietário de uma empresa muito grande, Laticínios Colombo, e ele foi à falência. E nesse período de falência ele buscou tudo que você possa imaginar, e todas as religiões que você possa imaginar, se aprofundou e chegou a pular muro de cemitério para pegar terra de defunto, para fazer coisas que mandavam fazer, e foi se aprofundando, até que uma das empregadas que sobrou na casa falou de Jesus. E aí eles entregaram a vida a Jesus. Só que nesse período que eles entregaram a vida a Jesus, não sobrou nada. Nada. Tudo tinha sido confiscado, tudo penhorado, todas as contas bloqueadas, não tinha mais nada, eles não tinham nada, não tinham o que comer. E essa empregada foi a única que ficou, sem ganhar nada, inclusive, ficou com eles. E um dia, na hora do almoço, até com vergonha de perguntar para eles o que ia comer, ela pôs a mesa. Ela preparou a mesa e ficou quieta, aguardando para ver se eles iam falar alguma coisa. E na hora que ela colocou a mesa, tocou a campainha. E aí eles, envergonhados, falaram para ela: olha, atende lá e faz alguma coisa dizendo que a gente não pode atender agora. Porque se eles entrarem e ver a mesa posta, vai ficar chato a gente não oferecer comida para eles, o que a gente não tem. Então, faça alguma coisa para que eles não entrem. E a empregada foi. Quando ela abriu a porta, eram jovens, vários jovens, de vários lugares, com a mesma palavra. Deus tocou no meu coração e mandou vir trazer isso aqui. Aí o outro falava assim: puxa, Deus também mandou, falou comigo que eu deveria trazer isso aqui. E foram entrando dentro da casa com compras, e mais compras, e comida pronta, e um monte de coisas. Você crê que Deus pode fazer? Amém. Só que a gente vai diminuindo isso, talvez você já creu mais do que isso. Talvez você está aqui me ouvindo e tem experiências que você sairia do lugar, viria contar aqui, a igreja ficaria de pé aplaudindo. Mas aí você vai diminuindo, isso vai aquietando o seu coração. Em vez de aquecer o seu coração, em vez de provocar em você um crescimento extraordinário, isso vai abafando no teu coração, e chega um ponto que você já não consegue mais acreditar que se é impossível. Então nós estamos falando o linguajar de Deus. Agora é Deus que está no controle. Agora é Deus que assumiu, é Ele que está andando. Na areia da praia, as duas pegadas são dele, você não aparece mais. Aí você fala: mas como? É porque Ele me pegou no colo e eu estou no impossível de Deus agora. Quem está me ouvindo isso? Eu preciso que você entenda isso, porque senão nós vamos tentando colocar Deus dentro daquilo que a gente acha, e isso é impossível, não tem como, você não vai conseguir, por mais eu pregando dele, não consigo definir isso. Por isso que nós temos testemunhos de vida, que trazem talvez uma pequena dimensão de que Deus pode. Eu queria ministrar isso na sua vida e orar com você hoje. Como eu faço para acreditar nisso? Como que eu faço para viver essa realidade
de sair às vezes sem nada, eu não sei para onde eu vou, não sei como é que eu vou fazer, não sei como é que vai ser, quem que eu vou encontrar, com quem que eu vou falar. E aí ele faz uma oração: Deus, Senhor, o Senhor está aí na minha frente, então a pessoa que eu encontrar, Senhor, que seja do Senhor, já seja uma ação do Senhor já na minha vida. E eu li o texto várias vezes, eu achei extraordinário, porque o texto fala assim: estando ele ainda orando. Há uma palavra na Bíblia que diz assim: antes que clamem eu responderei, estando ainda falando eu atenderei, diz Deus. Você crê nisso? Amém. Primeira coisa que eu queria ministrar na sua vida, e eu vou pedir a você aqui uma compreensão. Eu como pastor, eu tenho que levar você a um nível, a um crescimento. Olha só, você pode falar para mim de política, não sei muito, não sei mesmo. Futebol, nem sabia que hoje era, o que era? França e Croácia, não sabia. Sei que eu estava torcendo para o outro. Mas uma coisa, e aqui eu quero repartir meu coração com você: você precisa conhecer Deus. Fala para a pessoa lá assim: conheça Deus. Sabe o que é o problema agora? Talvez falou assim: eu acho que eu já conheço. Desculpa. Jeremias capítulo 24, versículo 7, olha que texto extraordinário, olha o que diz a palavra: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, e de saber que eu sou o Senhor, serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o... Sabe o que Deus diz? O meu povo não me conhece, não me conhece. Tem uma pequena religiosidade em torno disso aí, eles acham que eles me conhecem. Fale assim comigo: Deus por favor, fale só para guardar: Deus onisciente. Meu irmão, olha aqui, sabe tudo, sabe o que passou. Eu recebi uma pessoa aqui na comunidade, uma mulher entrou aqui, estava na sala, a Eloíde estavam algumas pessoas aqui, e aí foram na minha sala e falou: eu acho que é melhor você descer e você atender. O problema é assim, já manda o pastor atender. Aí eu desci, a mulher estava possessa, era visível, e ela, uma sede na boca, e molhando a boca, às vezes molhava até o copo, estava com um copo, molhava a boca, uma sede. E ela falando assim: eu sabia que isso aqui ia ser igreja. Sabia? Sabia. E qual o seu nome? Falei com ela assim: qual o seu nome? Ele falou assim: não, nós somos muitos. São muitos? Mas fala o seu pelo menos. E aí eu percebi a situação, já fui de cara, falei: olha, então antes que a gente termine essa conversa, eu quero dizer: Jesus te ama. E ela falou assim: não, com Jesus eu falo lá em casa, aqui eu quero falar com você. Eu falei: ah, tá. E ela falou assim: e eu sei tudo, falou. E eu respondi, falei assim: você não sabe, você sabe do passado. Aí ela falou: porque o futuro pertence a Deus. Deus sabe o passado, o presente e já viu o seu futuro. Deus já viu a história que vai ser escrita. Deus, quando Ele libera uma palavra sobre a sua vida, Ele já viu como vai ser, Ele já viu o final lá, o que está escrito lá no final, Ele viu, então Ele libera uma palavra sobre a sua vida. Não é que Ele está assim, imaginando algo, não, isso já é real para Ele. Real. Para Deus é assim, é como se Ele estivesse escrevendo de trás para frente na sua vida, porque Ele sabe tudo.
Quem crê nisso? Deus é onipotente. Fale, Deus é onipotente. Você tem que conhecer esse Deus, porque Ele pode tudo. Ele pode. E chega uma hora que você dá de cara com uma parede na sua frente, dizendo, daqui não passa. Mas eu vim pregar para você que essa parede para Deus não pode deter Deus, porque Deus pode todas as coisas. Deus pode. Deus não tem horário. Deus não tem horário. Deus não tem uma situação que assombre. Não tem. Ele é Deus. Sobre tudo Ele é Deus. E Ele permanece sendo Deus. Se chover, Ele é Deus. Se fizer sol, Ele é Deus. Se não chover, Ele é Deus. E Ele não muda. Ele pode. Fala assim, Deus é onipresente. Agora diga, Ele está aqui. Aqui, agora mesmo. E se você veio sozinho, Ele está lá com quem ficou. Aí você está bravo porque a pessoa não veio, mas Deus está lá com quem ficou. E Deus pode tocar no coração, Deus pode mudar lá. Deus pode fazer a pessoa ligar um rádio e Deus falar, ligar um programa lá e Deus falar. Deus pode, a pessoa está dentro de casa lá, você veio brigado aqui, mas Deus foi lá. E lá Deus fala com a pessoa. Você crê nisso? Porque Deus pode tudo. Tudo Ele pode, Ele está em todo lugar. Por definição, não há um lugar que Deus não esteja. O salmista diz, se eu subo, o Senhor está. Se eu desço, o Senhor está. E isso para mim é assombroso, porque não há um lugar que eu possa me esconder da tua face. Eu queria essa compreensão, se eu comecei assim, para ir piorando um pouquinho mais aqui. Posso? Vou falar umas coisas de crente. Posso, gente? Não sai daqui falando assim, essa igreja aí é meio... nós somos crentes. E Deus é tremendo. Eu vou falar aqui, se você conhecer, você vai só... Pode dar um sinalzinho, se falar conheço. Se não conhecer, não tem problema, tá bom? Vamos lá? Você conhece Jeová Jireh? Você tem que conhecer. O Deus que proverá. Gênesis 22, 14, o Senhor proverá. Você tem que conhecer esse Deus. Ele é a provisão diária, contínua. Ele é o socorro bem presente. Ele vai prover todas as coisas. Na hora que você perceber que parece que, o que eu faço agora? O Senhor naquele momento agirá como Jeová Jireh sobre a sua vida. Jeová Rafá. Aí tem crente aqui, ó. O Senhor que sara. Sara, tem testemunhos aqui, Êxodo 15, 26, Ele sara, Ele cura e continua curando. Aí fala, mas tem doença nova, para Ele não é nova. Jeová Nissi. Diminuiu os amém, você viu? O Senhor é minha bandeira. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, que torna santo. Jeová Shalom. É na minha casa. O Senhor é a minha paz. Paz. É a nossa paz. Jeová Tseknu, o Senhor nossa justiça. Jeová Roi, o Senhor nosso pastor. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Eu Elohim, o Altíssimo. Eu Roi, Deus que vê. Eu Oloan, Deus eterno. Eu Gibor, Deus todo-poderoso. Conhece? Conhece? Ele é real. Ele é real. Aí eu vim aqui pregar para você, se é impossível, vai dar certo. Você tem que conhecer esse Deus aqui, esse. Você tem que conhecer esse Senhor de todas as coisas, o poderoso. Você não pode brincar com Deus, você não pode pintar Deus da sua cor para você gostar dele. Você não pode mascarar a sua religião para gostar dela. Eu não tenho problema se pintar a igreja de preto, de amarelo, eu não tenho esse problema. Mas Deus continua sendo Deus. E o que Ele fala é o que Ele fala, é a palavra dEle. E eu não me envergonho da palavra dEle, do evangelho dEle. Os jovens podem dizer amém? Os outros não sabem se é jovem ou se é velho, olha lá. Será que eu posso falar amém ou não? Aí você fala assim, pastor, define a idade. Está igual a Larissa, aí com a Larissa, para ver um negócio lá, não lembro nem o que era, uma coisa, e ela falou assim, pai, isso é muito infantil para mim. Eu falei, filha, define isso, pai. Os jovens,
Você tem que gostar disso. Você tem que gostar desse Deus aqui, ó. Isso aqui vai mudar a sua vida para sempre. Não adianta eu mascarar Ele para você gostar dele. Não adianta eu colocar algo do mundo lá para você achar que Ele é bonito. Ele é assim, e Ele pode todas as coisas, e Ele pode mudar a sua vida. E Ele pode ser Senhor da sua vida. Em toda a sua caminhada Ele vai estar com você, vai ser o seu pastor, o pastor da sua vida. E você vai viver o melhor de Deus. Por quê? Porque o seu coração está num Deus que é todo poderoso, e você o conhece, e você não se envergonha dele, e Ele é Deus na sua vida, aqui, em qualquer lugar que você for. Amém, irmãos? Conheça Deus, conheça os seus atributos, conheça a sua palavra, conheça o seu amor infinito, conheça a sua graça, conheça o seu poder. Meu povo perece, passa necessidade, passa apertos, coração altera, porque não me conhece, porque se me conhecesse, saberia que eu estou aqui, saberia, teria convicções claras. Ele se assenta no alto e sublime trono e reina. Os salmistas escreveram, e quando ele fala, a terra treme, e cala-se diante dele toda a terra, e jamais são confundidos e envergonhados os que esperam nele. É esse Deus. Amém? Vamos para o 2? O relógio está andando lá, hein? Pertencer a Ele. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele entrega, pertence a Ele, entregue tudo para Ele. Ouça isso: você pode ter uma religião, isso não quer dizer que você é dele. Você pode frequentar uma igreja, isso não quer dizer que você é dele. Seus pais podem ser dele e você não ser dele, mas a hora que você abre a sua boca e entrega a sua vida a Ele, você é dele, e tudo que é seu é dele, e o seu caminho é dele, e Ele governa a sua vida. Aí você vai entender que se é difícil, vai dar certo. Mas como? Porque a minha vida é dele, está na mão dele, e eu vou viver o melhor de Deus, eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Entrega. Para de fazer de Deus uma igreja, uma religião. Para de fazer de Deus um amuleto. Pastor, posso usar crucifixo? Pode. Pendura uma foto sua no crucifixo. Por quê? Porque quem tinha que estar lá é você. Ele foi lá, tomou o seu lugar, e agora já saiu de lá, já está vazio. Tem problema pôr? Não tem. Mas você deveria pôr uma foto sua, só para lembrar que quem tinha que estar lá? Eu. Porque a culpa era minha. Eu entreguei para Ele, deixei de ter culpa. O perdão dele tirou a minha culpa. Amém? Não posso falar sobre isso hoje. Vamos lá. Espere nele. Salmo 130, versículo 6. Espere nele. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã para trocar o turno, para eu fico olhando para ver se acaba logo. Eu espero por Deus. Assim, com esse desespero, esse homem, o mais velho da casa de Abraão, esse homem saiu, ele não fez concurso de beleza, não pegou currículo, ele orou a Deus do céu, e ele falou: Deus, o Senhor vai me dar bom êxito nisso que eu estou fazendo? Então, Senhor, faz assim: a mulher que vier e tiver com um cântaro e eu pedir água, Senhor, que essa mulher dê água, e eu entenderei que é o Senhor que está fazendo isso. E ele orando, apareceu uma mulher com um cântaro na frente. É como se Deus estivesse esperando só isso. Você crê nisso? Deus está esperando só isso. Espere nele. Mas enquanto você fica correndo, você corre, Ele está esperando assim. E aí? Quando é que você vai se voltar para mim?
e entender que eu tudo sei, tudo posso e estou em todos os lugares. Muito tempo atrás, já mais de 20 anos atrás, não lembro quanto tempo, eu trabalhava em banco, e naquela época você tinha a gerência geral do banco, o subgerente do banco, e toda a área de serviço e os demais funcionários. Eu era subgerente do banco, e a minha função no banco, eu era responsável por todo o limite de crédito do Banco Bamerinos aqui de Guará e devolução de cheques. Eu dizia se eu pagava ou não pagava o cheque que caísse além do limite ou sem limite. E um dia eu cheguei pela manhã, vinha o relatório na minha mão, eu vou lendo nome por nome, e se eu vou pagar, eu dou um visto que eu estou pagando, vai ser pago, a responsabilidade é minha. E eu fui indo página por página, resolvendo, devolvendo, espero nunca ter devolvido um seu. E na última folha tinha um nome, me lembro até hoje desse nome, Vanderlei Canuto de Santana. E eu falei, olha isso, pago ou não pago? Aí liguei para a mulher dele. Aí, Eloíde, o que aconteceu aqui? Nossa conta está estourada. E naquela época, faz muito tempo isso, graças a Deus por isso, nós tínhamos uma vida financeira tão errada, sem controle, um gasto desordenado. Por isso que eu falo tanto para vocês sobre isso. Não quero que vocês passem pelo que eu passei, mas que vocês tenham uma vida equilibrada, organizada, que vocês não vivam no vermelho. Naquela época, cheque especial para mim era saldo. Você acredita nisso? Um erro assim, sem precedente. A pessoa considerar cheque especial como saldo, desculpa, isso é o cúmulo. E nós, nos erros nossos, recém-casados, de administração financeira, erramos num descontrole e a minha conta estourou. Agora, tenta imaginar eu pagando um cheque estourado meu. Essa criança chorando, é mais ou menos assim. Porque se eu não cubro aquela conta, no dia seguinte, esse nome ia passar lá na diretoria. E alguém ia ligar, quem é esse cara? Eu fui para o banheiro é uma coisa extraordinária. Eu fui para o banheiro, pedi perdão, falei, Senhor, eu errei, não administrei como deveria, errei tanto que eu não sei onde eu errei, e pedi perdão a Deus, e pedi a Deus, Senhor, socorre. E naquela manhã eu falei com Deus assim, falei, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, e eu vou abrir mão de todo plano B que eu tiver, não vou pedir para ninguém. Eu poderia aumentar o meu limite de crédito, eu falei, não vou aumentar, não vou falar com ninguém sobre isso, eu errei, Senhor, se eu tiver que pagar por isso, eu vou pagar, porque eu errei, mas eu estou pedindo ao Senhor, eu vou esperar no Senhor um livramento, um socorro. Veio o período da manhã, chegou a hora do almoço, eu não sabia se eu ia almoçar ou ficava ali. Fui almoçar, antes de sair para o almoço eu olhei a conta, estava negativo, não tinha caído dinheiro nenhum milagroso lá, estava negativo. Voltei do almoço, o que você acha que eu fui fazer? Estava vermelho.
Aí, não saí da agência para nada. Falei, bom, o milagre vai vir aqui, eu não vou sair daqui. Fiquei lá, deu 4 horas, o guarda virou e falou assim: Vanderlei, posso fechar a agência? Eu quase que eu estico o segundo tempo, prorrogação, mas não tinha jeito. Eu falei para o guarda: pode fechar a agência. Puxa, voltei para o banheiro, aquele mesmo banheiro. Voltei e falei: Senhor, eu não vou fazer nada, não vou. Eu errei, eu sei que eu errei, eu preciso mudar isso na minha vida, eu tenho que melhorar essa questão na minha vida. Mas eu continuo, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor me livre, dê um livramento, me dê um socorro. E eu só tenho o Senhor agora. Quando eu saí do banheiro, fui para a minha mesa, o pessoal da seguradora que ficava em cima da agência desceu, estava lá no caixa, estava lá para trás fazendo as transações da seguradora. E naquela época, eu não sei mais como é hoje, eu estou fora de banco há muito tempo. Naquela época a gente ganhava muita comissão de venda, de seguros, de TC Bamerindos. Não precisa cantar a musiquinha. E eu vi o pessoal da seguradora, saí da minha mesa e fui brincando com eles, né? Falei: oi, tudo bem? Pô, podia ter algo aí para mim, hein? Ele falou assim: ah, já fiz. Já acreditamos sua conta. Aí eu não fiz aquela cara que não sabia, né? Eu fiz aquela cara que eu sabia. E aí ele falou assim: olha, ela falou assim, ó, ela procurou você o dia inteiro, eu não saí da agência. E ela comprou 2 carros, uma caminhonete, um outro carro. E ela, como não te encontrou, ela foi direto na seguradora, fez o seguro e falou que o seguro era seu. E eu já estou acreditando para você a comissão do seu seguro. E minha conta voltou para o azul. Aí, talvez eu estou falando uma coisa errada para te ensinar algo certo. Nunca mais eu quis depender de Deus nessa área. Mas quando eu dependi de Deus nessa área, Ele me socorreu. Espera nele. Talvez você veio aqui e está passando uma situação tão complicada e é impossível. Espera. Quando a Bíblia fala assim que o choro dura a noite, Ele está dando uma margem para você que vai acabar, uma hora vai parar e vai vir uma outra coisa e chama alegria. Virá alegria. A própria Bíblia limita isso, ela diz: pode durar até a noite ali, mas a hora que termina aquilo, termina. Espera. Fala a pessoa lá assim: espera em Deus. 4, nunca sentir medo. Nunca, em hipótese alguma, o medo provoca inquietação, medo impede as possibilidades de você ter fé. Recuse, medo sufoca a fé. Quando a Bíblia coloca os medrosos na lista dos que vão ao inferno, encabeçam lá, é porque é impossível uma pessoa vestida de medo ter fé. E sem fé é impossível você agradar a Deus. É impossível. Recuse, rejeite tudo que se levantar. Eu evito tudo. Eu não sou igual muitas pessoas que assistem filmes de terror com a mão no rosto. Eu não assisto, não põe medo no meu coração. Fico ouvindo conversa que vai provocar dúvida, incerteza, medo. Pelo contrário, quero trazer à memória o que me dá esperança, não medo. Medo eu recuso, rejeito. Deuteronômio 31:6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados. Diga amém, diga. Não tenha, recuse, não fique apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nem o abandonará. Deus não abandona. O medo tem que ser recusado, tem que ser, seja o que for. Se vier uma palavra de medo, você dê uma outra de coragem. Em Deus tudo posso.
Deus está comigo, o Senhor está comigo, Deus Todo-Poderoso está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Deus está comigo, Ele me guiará até nesse momento. A mão de Deus está sobre a minha vida, guardará a minha entrada e a minha saída. Não deixa medo ser provocando, sabe, irmãos, assim, fica aquele sinal, rejeita isso, rejeita. Vai adorar, vai cantar, vai ler a palavra, não permita que aquilo invada a sua mente. Uma área que nós somos atacados muito forte, isso é algo do qual a gente vai aprendendo, você vai aprendendo a isso, a saúde nossa, porque os sintomas provocam medo. O Renan, quando ele foi curado dos rins, e ele foi crescendo, a vida andou. Um dia, voltando do colégio, da escola, ele chegou em casa falando assim: mãe, com a dor aqui. Ele pôs a mão naquilo para nós, pôs a mão como se fosse mão nos rins. E eu olhei para ele, Luiz olhou para mim, como que um falando assim para o outro, assim: será? Aí nós rejeitamos. Não é, porque daquilo ele foi curado, é outra coisa. Você entende o que eu estou dizendo? Parece loucura, não parece? Talvez esteja falando assim, mas é assim que funciona. Eu rejeito isso, não creio dessa forma. Eu creio que aquilo é ponto final sobre a minha vida. Deus já agiu, Deus agiu sobre aquilo, e Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Enquanto, não tem como falar enquanto Deus existir, Ele sempre existirá. Lembram da musiquinha antiga? Não é tão antiga. Porque Ele vive. Aí, viu? Vocês ficam me olhando com cara feia. Tem gente que conhece. Está na gravação. Vocês têm que cantar direito, gente. Olha lá, o Renan já está querendo que a bateria entre. Cuidado, não ande com medrosos. Isso pega. 5. Não lute no corpo, nem na alma, nem só lute no espírito. Não lute, não adianta, não dá, não tem, sabe? Esses dias parece que passou na televisão uma mulher que pulou dentro de um poço de água lá para socorrer acho que o neto que caiu. E ela pulou lá dentro lá e tirou o neto. E quando perguntaram para ela: mas a senhora sabe nadar? Eu falei: eu morro de medo. Não sei não. Então no corpo você não consegue, na alma alguma coisa está gritando: não dá. Mas no espírito está algo dizendo assim: mas eu estou com você, eu estou aqui, sou eu que estou aqui. Aí é outra coisa. Aí o corpo até está fraco, mas o Espírito está renovando dentro de nós e está nos habilitando. Quando Saul vira para Davi e fala assim: Davi, não dá para você ir lutar, não dá, ele é gigante e você é pequeno. Davi estava ensinando Davi, sem saber, estava ensinando Davi: não dá para você pegar uma luta como essa, impossível. No corpo não dá, porque você é pequeno. Na alma também não dá. Então Davi fala: olha, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, que está falando comigo. E hoje você vai saber que do Senhor é a guerra. Vê como é que muda tudo? Na alma você está sendo bombardeado, alguma coisa está te enfraquecendo na alma, que a gente olha, e a Bíblia fala que nós não devemos andar por vista. E aí a gente ouve. Então quando é uma doença, você percebe um sintoma no corpo, você já fica aflito. E aí você ouve alguém que já passou por aquilo falando, afeta a sua alma. Mas quando a palavra de Deus está norteando a sua vida, o Espírito dentro de você se fortalece. Alguém aqui acredita nisso? Amém. Por favor, não ache estranho o que eu estou pregando para você. Por favor. Por favor. Porque no teu Espírito você verá Deus, irá ouvir a voz de Deus. Creia nisso. Ainda que teu corpo hoje esteja aqui moído,
Mas o Senhor renova a força, renova, refrigera a alma. O Senhor faz isso. Quantas vezes você veio aqui cansado, desgastado, exausto, a ponto de largar tudo, mas aí vem um louvor, e algo dentro de você renova, e aí vem a palavra que tem que renovar sua mente, e você sai daqui como que marchando. Você crê nisso? Como é que isso começa? O profeta, Deus falou para o profeta: profetiza sobre ossos secos. Espírito sopra sobre esses ossos. Então no corpo não dá, é osso seco. A alma está tudo desconjuntado, mas aí vem o Espírito de Deus e põe tudo no lugar, põe cada coisa no lugar. Aquieta a minha alma. Música bonita essa, aquieta a minha alma, né? E aí no Espírito Deus está trabalhando, que amanhã haverá um agir de Deus na minha vida. Vamos lá? 6, né? Sim ou não? Sim? 6. Ok, 6. Esteja próximo de Deus nessa hora. Fala para alguém assim: caminhe com Deus. Josué capítulo 1, versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Olha para mim um minuto só. Um dia Moisés falou com Deus: Senhor, se o Senhor não vai comigo, eu não quero sair daqui. Não me faça ir, se o Senhor não for comigo. Deus falou: a minha presença vai contigo para te dar descanso. Aí Deus chega para Josué e fala: Josué, do jeito que eu fiz com Moisés, vou fazer com você. E ninguém vai poder resistir a você. Se for impossível, vai dar certo. Olha, entenda o que eu vou dizer. Você pode vir à igreja e mesmo assim não estar perto de Deus. Eu fui pregar numa igreja em Vila Cachoeirinha, em São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha, não sei como é, uma coisa assim. E cheguei na igreja lá, não conhecia nada, não conhecia nem o pastor que me chamou. E eu cheguei na igreja e eu fico olhando o ambiente, aquilo ali onde eu vou pregar a palavra. E uma facilidade dos irmãos em orar. O cara do louvor pegou o microfone e começou a orar. A igreja foi no embalo com ele, em oração. O pastor pegou a palavra: vamos orar, e a igreja começou a orar. Quando eu peguei a palavra, eu falei: irmãos, parabéns. Porque você pode entrar na casa de Deus e não falar com Ele. Às vezes eu vou em igreja que você chega na igreja, canta, aí cantou, aí dá aviso, aí deu aviso, aí falou de visitante, falou oferta, falou da oferta, e você fica esperando, não vai orar? E é como se você fosse na minha casa e não falasse comigo. Então, esteja perto de Deus. E perto de Deus o que é? Oração, comunhão. Me perdoa, não fica bravo comigo, mas se você começa o dia sem orar, você saiu de casa às pressas, Deus tem que correr atrás de você, e aí no final do dia você deita na cama e fala: gente, não falei com Deus. Aí você senta e fala com Deus, já o amém só dá no dia seguinte, que veio o sono. E eu estou aqui pregando para você precisa andar perto. Deus tem que estar contigo, do teu lado. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei, o Senhor está comigo, eu comecei o dia com Ele. O salmista diz: pela manhã tu ouvirás a minha voz, chamarei por Ele, clamarei por Ele logo pela manhã, e direi a Ele: Senhor, vem comigo, o Senhor é a minha força. Você tem que andar com Deus toda hora. E tem gente passando sufoco, porque pensa que está com Deus, mas não está. Você deixou Deus no último lugar onde você falou com Ele, você largou Ele lá. Vai chamar por Ele,
E ele fala assim: eu me deixarei ser achado por aqueles que me procurarem. Clamar por Ele. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Clame por Ele, chame por Ele. Chame por Ele dentro da sua casa. Eu estou sentindo que o ambiente está esquisito aqui. Clame por Ele, a glória de Deus virá sobre o lugar. Está na empresa, começou umas chateações, começou umas conversas. Ore, o Senhor estará lá. E se Ele está lá, tudo aquieta. Se Ele está lá, o que é impossível vai dar certo. Só tem que estar lá, o Senhor tem que estar lá. Aonde o Espírito de Deus está, diz a Bíblia, há abundância de alegria. Que Ele está ali, naquele lugar. Quem crê nisso? Eu preciso hoje pregar isso para você. Se é impossível, vai dar certo. Por quê? Porque Deus está. Ele está. Não sou eu, não é ninguém, não tem ungidão. Não tem o bom, não tem o grande. Grande é Ele. E se Ele está, o Deus invisível, Ele põe a mão. Ele põe a mão e acabou. Você não pode passar um segundo sem se perceber a presença dEle. E como é que nós estamos conseguindo viver sem Ele? Sem Ele. Na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, um acidente de carro, um capotamento, e veio o resgate, as coisas vieram e tiraram o motorista, sem nenhum arranhão, sem nada, e o carro acabado. Os carros que estavam atrás pararam e falavam com os socorristas. Tiraram a outra pessoa. E aí o socorrista falando com o homem ainda, falou: olha, tinha alguém com você? Ele falou: não tem. Aí o pessoal falava: não, mas eu estava atrás do carro dele, tinha uma pessoa sentada do lado dele, a gente via. E ele falou: não estava, eu estava sozinho, eu saí, não tinha ninguém. Assim será Deus com você. Crê nisso, irmãos? Nós vamos resgatar esse tipo de fé na nossa vida. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo em todo tempo, aonde eu estiver, o Senhor está comigo. A minha companhia fiel é o Senhor. Amém, irmãos? Por último, 7. Deixa Deus agir na sua vida. Não atrapalhe Deus. Irmãos, eu sei que a Bíblia fala que ao homem cabe os planos do coração, mas a resposta certa vem de Deus. Eu faço muitos planos, mas chega uma hora que eu paro e eu mesmo ponho limitação em mim mesmo. Falo: até aqui, Vanderlei, está bom. Agora deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa eu explicar algo a você. Eu creio em Deus, creio. Eu creio. Mas às vezes, ainda com essa fé que eu creio em Deus, eu coloco um Fusca no lugar onde Deus ia colocar uma carreta. Você acredita nisso? Deixa Deus agir. Deixa Ele, porque Ele vai te surpreender. Você crê nisso ou não? Deus é o Deus que surpreende. Nos seus planos, Deus cabe numa caixa. Mas nos dele, os planos que Ele tem para você não cabem numa caixa. Olho nenhum viu o que Deus tem preparado para a sua vida. Coração nenhum alcança, nem nos melhores sonhos da sua vida, você sonhou o que Deus tem para você. Esse Deus que você tem que conhecer Ele, você precisa conhecer esse Deus. Ele não é a igreja, Ele é maior do que a igreja. Ele não é o templo. Esse templo trinca, dá teia de aranha. Em Deus não. Ele não trinca, não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. E ninguém pode impedir o seu agir. Ele é tremendo. Ele é Deus do céu e na terra. Deixa Ele agir. Claro, fale para Ele: Senhor, és Tu. É o Senhor que opera o querer
e o efetuar. É o Senhor. O Senhor me guiará. Águas tranquilas, pastos verdes, o Senhor me guiará. E eu verei a mão de Deus sobre a minha vida, na minha casa. Deixa, sai da frente. Por favor, ouça isso. Sai da frente e deixa Deus ser Deus. Não vou cantar essa música. Deixa Deus essa noite revelar o poder dele na sua vida. Isso vai te impactar. Isso vai mudar você de uma forma. Sabe por que você ainda tem vícios? Você não conheceu ainda o poder de Deus. Como assim? Que quando Deus entra, você não sente falta de mais nada. Ele é suficiente. Pastor, mas eu não vivo sem um cigarro. Se ele estiver dentro de você, você não vai sentir falta do cigarro. Mas pastor, ele é tudo. Ele preenche. Ele preenche. Ele preenche. Você não vai precisar mentir para sorrir. Você não vai precisar de subterfúgios para dar risada. Ele é a sua alegria. Em toda e qualquer circunstância haverá um sorriso no seu rosto. Quem olha para você acha que você está nadando de braçada. Olha para você e fala: nossa, aí não tem problema. Não sabe que você nem dormiu. Nem sabe que você não dormiu. Não é ontem não, antes de ontem. Não sabe como é que você está. Mas tem um sorriso no seu rosto. Mas por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele é que me sustenta. A mão dele está sobre a minha vida. Eu creio nesse Deus aqui e vim pregar para você. Se é impossível, vai dar certo. Por quê? Porque Ele é Deus. Crê nisso? Estou querendo continuar a pregação. Curva a sua cabeça.